Olá pessoal, olá! Espero que estejam todos bem, eu estou bem. Eu passei, pessoal, para dar o parecer, ou para vocês estarem por dentro da minha reação, ou seja, reaction, about Living Neverland 2, Survivor Michael Jackson. Ok, o documentário que foi lançado agora já foi exibido na Inglaterra, no Reino Unido, e foi exibido esse fim de semana nos Estados Unidos, lançado no YouTube, isso tudo. Mas antes já muitos ingleses assistiram e eu já tive a ver muitas reações de ingleses, inglesas, hum, muitos manifestantes em Londres. É assim, eu não tenho, é assim, eu sinceramente não tenho muito a falar. Só, desculpem, vocês vão ouvir barulho de tudo, de carro, de tudo, porque eu acabei mesmo de assistir o documentário e não quis deixar esse assunto morrer ou arrefecer, que é para poder então falar aquilo que eu penso, assim com mais, ser mais genuína, pronto. E então é isso. Eu não tenho muito o que comentar, porque as mentiras e tudo que nós vimos no primeiro documentário de 2019 praticamente se repete nessa segunda parte. Não vi genuinidade, não vi aquela coisa de quem foi abusado no rosto e na postura do Wade Robson. O outro senhor, né? Ainda emocionou-se um bocadinho, ainda, pronto, né, ainda. Mas eu acho que tem ali, na questão dele, tem uma questão de rancor, porque eu fiquei informada que ele estava à espera que o Michael realizasse muitos sonhos dele, alguns sonhos dele. E toda a gente que se aproximava do Michael Jackson esperava sempre algum retorno, né? O Michael disse que isso fazia sentir muito sozinho, porque toda a gente queria alguma coisa dele. Isso começou mesmo na família dele. Sabemos que o pai dele foi o pai que foi, exatamente porque ele tinha muito talento. E então eu vejo as coisas assim, no caso do Shaq Fu, o James, né? Pronto, para o nome ser mais fácil. No Wade Robson não vi nada. Não vi nada de genuíno. E as histórias continuam a mudar. A HBO desta vez não fez parte do projeto. Também não vi nenhuma promoção da mídia americana, os grandes da mídia americana, né? Nós vimos que no passado a Oprah apoiou esse documentário com toda a força, depois retirou de todas as plataformas dela porque ficou explicitamente e mundialmente visto que era um documentário mentiroso, manipulador, sem nenhum facto. E então, né, até uma palavra até para descrever que realmente é falso, né? Não teve apoio, ninguém se arriscou a apoiar, porque a HBO pagou US$ 100 milhões o espólio do Michael Jackson com o documentário passado. E penso que agora ninguém se atreveu a apoiar, nem como pessoa, nem como empresa, assim tão visivelmente. E o que é que se passa agora, nessa segunda parte? É que eles dizem no documentário que os fins não são lucrativos e tudo mais, é para conscientizar as pessoas, isso tudo. Mas quem está informado sabe que eles estão a lutar para obter milhões do espólio do Michael Jackson. Isso eles não falaram no documentário, nem falam abertamente. Agora, queria fazer uma ressalva. O produtor do documentário, acho que é Dan Rio, que é sei lá o nome dele. O produtor do documentário, ele parece ter um ódio assim, descarado pelo Michael Jackson. Eu tive a ver também o programa do Piers Morgan, que é um jornalista inglês, e ele convidou um segurança que teve com o Michael Jackson até a morte. Convidou dois amigos do Michael Jackson, inclusive o Rabino Shuli, ou Shili, tem um nome assim. Mas penso que vocês conhecem, né? Se vocês acompanham o Michael Jackson, acompanharam o Michael Jackson, sabem de quem se trata. É um senhor judeu. Judeu é para identificar a pessoa, né? Porque eu não estou a saber, o senhor, porque eu não estou a saber expressar bem o nome dele. Então, falando assim, vocês logo vão perceber quem é o senhor. Estive a ver no programa do Piers Morgan e falou-se assim muitas coisas interessantes. O Piers Morgan disse que não achava esquisito o Michael permitir que crianças dormissem no quarto dele. E o segurança do Michael Jackson explicou. E eu acho que ele deu uma explicação bastante normal. Quem na humanidade nunca cuidou de uma criança, nunca dormiu ao lado de uma criança? Seja filho, seja filho do amigo, seja vizinho, todos nós, há momentos que tivemos que dormir ao lado de uma criança, numa circunstância em que tivemos que cuidar dos filhos dos outros, ou de crianças, mais ou menos por aí. E então o segurança estava a dizer que o Michael Jackson que ele veio, que falam na televisão, ou que ele conheceu, não tem nada a ver, são pessoas completamente diferentes. E por outro lado, os pais também permitiam isso, porque era o Michael Jackson, o maior artista do mundo. Era só por isso. Então, a motivação dos pais também querer, porque também, pronto, né, quando as pessoas julgam que não é normal ele dormir com crianças, em nenhum momento o Michael Jackson pediu para as crianças dormirem com ele. Michael Jackson, no documentário do Martin Bashir, disse que já dormiu no mesmo quarto com o Macaulay, ok?
com Kill, que é o irmão do Macaulay, a irmã do Macaulay, mas as pessoas levaram isso para o lado mal porque não perceberam o contexto do quarto do Michael Jackson, que é equivalente a uma moradia. É um prédio. O advogado diz que é um prédio, outros dizem que é correspondente a uma mansão, com várias repartições, estúdio de música, 4 casas de banho. Pronto, é o quarto de um bilionário, várias repartições. E no julgamento o advogado disse que até a mãe, as irmãs do Michael Jackson, amigas, a Elizabeth Taylor também disse que já dormiu na cama do Michael Jackson e já esteve no quarto do Michael Jackson. Um, E então, são pessoas que não, a maquiadora e todo o resto. E a maquiadora, como foi maquiadora há mais de 20 anos, disse que se notasse que o Michael fosse depravado com relação às crianças, teria notado, porque ela maquiou o Michael há mais de 20 anos. Sabemos que o Michael tinha vitiligo e não podia pôr o pé na rua nem fora de casa sem maquiagem. Tanto ela como os outros senhores que cuidavam da roupa do Michael Jackson. Entretanto, voltando a falar propriamente do documentário em si, ainda encontrei mentiras, né? Porque quem cresceu fã do Michael Jackson, ele sendo a pessoa mais famosa que a Coca-Cola, que a Pepsi, que a Coca-Cola, sendo a pessoa mais famosa do mundo. Há muitas coisas que nós víamos, né? Muitas coisas que nós víamos também. É verdade que também eram transmitidas pela mídia e tudo, e muitas outras coisas, mas não batem, por exemplo, no primeiro documentário, é verdade que. Mas pronto, se esse é o número 2, temos que falar do primeiro, porque o 2 é a continuação. O 2 é a continuação do primeiro, certo? Então, o James diz que o Michael abusou ele na estação de comboio em 1992. Mas, e ele quando disse isso, disse no documentário, ele foi entrevistado pela Oprah. A Oprah não esteve interessada em desmentir esse facto, porque a Oprah teve em 1993, em Neverland, andou de carro, disse tudo, e não havia comboio. Portanto, eu para mim, resumindo, a conclusão que eu chego é de que, eu não sei se vocês conhecem, há uma jornalista, ela tem muitas informações a respeito do Michael Jackson no YouTube, nas redes sociais também. Eu sigo ela no Facebook e aqui no YouTube. E até mesmo, como ela tem a missão de esclarecer quem foi o real Michael Jackson, ela tem algumas coisas que ela dá para os fãs que não tem direitos autorais. Os fãs podem pegar e partilhar também no canal, que é para dar a conhecer quem é o real Michael Jackson. Bom, e então eu estive a ver uma reportagem dessa jornalista, em que ela mostra um livro que ela escreveu, e ela foi ajudada pelo Tom Mazero, que é o advogado atual do Michael Jackson, e onde ela explica que o Michael Jackson foi condenado pela mídia em 1993. Nós sabemos que em 1993 rebentou a primeira acusação de pedofilia para com Michael Jackson, mas nós temos que ir também atrás. O Michael já cantava contra a mídia, naquele disco Bad ele já cantou aquela música Leave Me Alone, ele já cantou, que mostrava que ele sentia-se mal com a pressão da mídia, tudo porque ele era negro e havia, não sei se muitos de vocês estão informados, mas a mídia é uma máfia muito grande, muito perigosa e é o primeiro poder mundial. O primeiro poder mundial, primeiro é a televisão, a televisão superou os jornais, rádio, internet agora. Se eu estiver errada, me corrijam, mas sei que esses são os 4 poderes. Depois é que vem o resto dos poderes no mundo. Os líderes mundiais, os poderosos mundiais não fazem nada sem a mídia. Existe aquela mídia séria, que realmente relata as coisas como são, ou 80% das coisas conforme são. A entidade máxima da Terra é a mídia. E não lhes interessa mostrarem aquilo que realmente se passa no planeta, aquilo como as coisas realmente são. É tudo uma manipulação, é tudo... é um conjunto de coisas negativas que infelizmente nós não podemos viver sem ela. Né? Por isso é que nós estamos no YouTube, temos telefone, temos os jornais, temos uma série de coisas. E então, é isso, a mídia, o Michael Jackson era anti-mídia. Por quê? Porque os Estados Unidos é um país racista. É um país racista e esse longo histórico de racismo já vem há muito tempo. Então ele, como negro, muitos não estavam a aceitar o facto de ele ser negro, porque se nós voltarmos no tempo, vamos ver que ele lançou o Thriller, toda a gente ficou encantada com o Thriller e não sei o quê, fez aquele sucesso todo. Mas quando ele já lançou o Bad, a mídia começou a reparar logo que ele estava mais claro. E assim por diante, até que ele depois se viu obrigado. Ele não se sentia tão confortável porque ele estava a receber mais essa acusação da parte dos brancos, de que ele não queria mais ser negro. E então ele decidiu ceder uma entrevista para esclarecer isso. A Oprah Winfrey, que era negra, ele sentiu-se mais confortável, porque mostrando a condição dele de saúde, ele achou que ela entenderia. Mas nós sabemos que a Oprah não colaborou em nada para isso, para esclarecer o mundo quanto a isso. É verdade que na entrevista a Michael Jackson diz que é algo que ele não consegue controlar e que não consegue controlar, que ele não se sentia tão bem, disse que era de família, e que ele não queria falar muito do histórico dele, porque era uma coisa que ele embaraçava.
né? Ele não sentia muito bem com isso. Mas, uma vez que ele esclareceu, falou para o mundo, falou para a Oprah, falou para o mundo, nós vemos, anos depois, acho que uns 2 ou 3 anos depois, a Oprah fala com a Janet Jackson. Eu até tenho vídeo aqui no canal. A Oprah fala com a Janet Jackson como se não soubesse do que se estava a passar com a saúde do Michael. Uma pessoa a quem o Michael deu a entrevista exclusiva para o mundo. Então, Michael Jackson, tanto a mídia, como as pessoas, os grandes poderosos da mídia e todas as outras pessoas, não todas no total, mas muitas pessoas aproximavam-se dele por interesse. Nós sabemos que a Oprah ficou grandiosa, se não a maior apresentadora do mundo, exatamente por conta dessa entrevista. Mas depois nós vemos que, à medida que o tempo foi passando, a Oprah foi produzindo conteúdos e até mesmo falando muito negativamente do Michael Jackson na mídia, porque ela tornou-se a maior apresentadora do mundo. Se isso faz parte de uma conspiração desde o início, não existe provas, mas não é normal uma boa pessoa de bom coração e com boas motivações, porque nós vemos ela na entrevista com o Michael Jackson super feliz, super feliz de ter estado em casa do Michael Jackson, ela agradeceu bastante, o Michael Jackson recebeu-lhe tão bem, nem teve aquela postura de estrela nem nada, foi mesmo um ambiente assim bem normal, bem natural, e ela estava super à vontade. E depois, quando ela sai daí, posteriormente, ela praticamente que como mudou a essência dela, porque ela antes disso, e também tem vídeo aqui no canal, antes disso, ela até mesmo fez uma chamada para a entrevista, se é assim que se diz, um comercial, né? Ela foi fazer um tour em casa do Michael Jackson. Tá? Ficou lá umas semanas antes e depois fez a entrevista. Ela entrevistou a Brooke Shield, mas eu não sei se foi uma estratégia de jornalista, mas ela primeiro entrevistou a Brooke Shield. A Brooke Shield confirmou que namorava com o Michael, que gostavam-se. Naquela altura que ela foi fazer a entrevista, o Michael também confirmou na entrevista. Teve alguns momentos que ela soltou o que ela realmente é, porque eu acho que ela não escondeu nada, eu acho que ela só fingiu quando fez a entrevista com o Michael, porque ela teve uns momentos dos que saía coisas que realmente foram muito desconfortáveis para o Michael. Por exemplo, quando ela pergunta sobre a cor de pele, ela diz mesmo: é porque tu já não queres mais ser negro, mas ela já tinha estado em bastidores com o Michael. É verdade que ela tinha que fazer a pergunta como se não soubesse, como se ela fizesse parte do povo, é verdade. Mas ela teve assim alguns momentos que ela foi muito indelicada, muito invasiva, assim muito. Mas o Michael Jackson, com toda a sua classe, conseguiu contornar toda a entrevista e ser conforme ele é, nós sabemos. E então, eu penso que isso diz muito, se não é uma conspiração. Por quê? Porque a Oprah é uma grande pessoa da mídia. A Oprah está ligada teve ligada ao Jeffrey Epstein, ao Harvey Einstein, ligações com Tommy Mottola, dizem que ela também queria ações na Sony, porque ela também estava a trabalhar com produção de filmes, isso é um facto, porque ela até teve problemas com várias atrizes, especialmente afro-americanas, nos Estados Unidos, que não estão muito bem com ela, não tem boa relação com ela. Tem uma que eu não sei muito como é que se chama, não sei muito bem como é que se chama, mas acho que é a Taraja, chama-se Taraja, ok? E depois tem a Monique. A Oprah tem ligação com produção de filmes, tudo. Também, pronto, a amiga do Harvey Weinstein, né? Que também era o grande produtor de Hollywood. Né? Espera-se muita coisa. E então é isso. Tudo que eu vejo é que Michael Jackson, sendo tão talentoso, sendo a pessoa mais famosa do mundo e sabendo de tudo que se passava na indústria, os abusos, nós até temos mesmo vídeos, pronto, aqui no canal tem, né, vídeos, o Michael Jackson expor com a podridão da indústria, e a reclamar que as editoras, as gravadoras tiravam vantagens dos artistas, dos mais novos e tudo mais. Então isso mostra que representava um grande perigo. Ele realmente foi assassinado e que toda essa indústria, que eu, na minha opinião, é uma máfia, decidiu fazer dele um bullying mundial, decidiu estragar a carreira dele e pintar a vida dele, a vida e a morte dele com esses casos de pedofilia. Por quê? Porque o Michael Jackson, na justiça, FBI, a justiça mais pesada, em todos os países do mundo, não se encontrou nenhuma agulha, nenhum pingo de evidência de que o Michael Jackson seja criminoso. Tanto como em crimes sexuais, como outro tipo de crimes, não encontraram. Não encontraram. E parece que, pela grandeza a mim me parece, essa é a minha opinião, a mim me parece que, pela grandeza do Michael Jackson, e ele é um nome que transcende, porque ele morreu, né, já há 16 anos, mas que a sua obra continua, ele continua a ter muitos fãs, os mais novos querem aprender a forma dele de dançar, de entreter, tudo mais. Querem aprender muitas coisas. Eu acho a vida do Michael Jackson muito rica, eu particularmente, por ele, e ele é o rei do pop, por isso o canal é Michael e pop, né, o mundo pop a representar, por isso que aqui tem mistura, tem uma série de coisas. Eu penso que pela grandeza do Michael Jackson, sendo um nome que transcende, sendo o nome que o artista que mais fãs, influência tem no mundo,
Sendo isso tudo, a sentença dele foi essa, dele passar pela história com essa mancha. Mas as pessoas estudiosas na justiça, Michael Jackson foi inocentado. Ele nunca foi culpado de nada. Ele até foi julgado. A maioria do planeta não sabe que ele saiu inocente quando foi julgado. Mas a mídia persiste em pagar as pessoas, em produzir coisas, e sempre para sujarem a imagem dele. E eu tenho reparado que é sempre quando está em vista uma coisa grandiosa por parte do Michael Jackson. Sempre. Por exemplo, ele foi o artista que mais vendeu quando lançou o Thriller, né? E as pessoas não estavam a acreditar aquele talento todo, a forma dele de dançar. Quando ele lança o Bad, a mídia começou a fazer com que o mundo se voltasse contra ele, porque ele estava a ficar mais claro e não sabiam que ele tinha essa doença real de pele. E depois, quando ele lançou o Danger, estava a fazer as turnês mais lucrativas, que eram as turnês do Danger. E então depois a Oprah vai fazer entrevista com ele, mal ela sai da casa dele, porque aquilo foi parece um espaço de uns 2 ou 3 meses. E ele é logo acusado de pedofilia, ele nem sequer sabia o que estava acontecendo, a Elizabeth Taylor ainda falou sobre isso. Foi tudo uma surpresa, foi tudo uma coisa como se fosse uma bomba. E então, vê só, tipo, ele também estava ali no auge da carreira com o disco Danger e rebentou a primeira acusação de pedofilia. Agora reparem, justamente quando ele queria limpar a imagem dele, esclarecer ao mundo que ele não era esse monstro que as pessoas ou que a mídia transmitia, ali surge o Martin Bashir. E o Martin Bashir surge de uma forma muito estranha. Não sei se vocês conhecem o Yuri Geller, acho que é assim o nome dele, que se tornou amigo do Michael Jackson. E ele apresentou o Martin Bashir. Muitos fãs acreditam que o Yuri sabia realmente quem era o Martin Bashir, né? Uma pessoa que não prestava. Muitos acreditam, mas eu não tenho factos. Mas eu sei que foi Yuri quem apresentou o Martin Bashir. E Michael decide fazer um documentário para mostrar ao mundo realmente como é que era Neverland, como é que ele ajudava, fazia os seus serviços de caridade e tudo mais. E o Martin Bashir distorce totalmente o documentário, e faz exatamente o contrário. O mundo ver o Michael Jackson conforme a mídia pintava. Então, sempre que o Michael se propunha a fazer uma coisa grandiosa, se vocês forem a pensar bem, pensem só comigo, meus amigos. Se vocês forem a pensar bem, sempre que o Michael tivesse diante de uma coisa grandiosa, acontecia uma coisa muito negativa. Quando ele lança o Thriller, né? Então a gente ficou, o mundo inteiro se rendeu ao grande artista que ele era. Depois no Bad, também foi um grande sucesso. Começaram a atacar a cor de pele dele. Diante da turnê da Angela e tudo mais, se nós formos a explorar a entrevista da Oprah, a Oprah faz umas perguntas que são muito pertinentes, que podem nos lançar algumas luzes. Que isso tudo é uma conspiração. Não passa de uma conspiração da mídia, que eu acredito que é uma máfia. Porque a Oprah fala da Latoya, fala que a Latoya lançou um livro a falar mal da família, por quê? Porque ali a Latoya já estava casada com o senhor da máfia. A Oprah fala sobre isso na entrevista. E a Oprah faz algumas perguntas deles como família, uma série de coisas. E aquilo dá-se umas luzes de que ela sabia mais ou menos do que ela estava a fazer, ou que se calhar estava por trás do que ela foi fazer lá. Nessa entrevista, essa é a minha opinião. Porque mal ela sai de lá, passam 1 ou 2 meses. O Michael é acusado de pedofilia, né? 1993. E depois, quando o Martin Bashir se propõe a fazer documentário com o Michael, a Oprah deu muita força a tudo de negativo, a coisas negativas, né? Por exemplo, no caso da pedofilia, a Oprah realçou muito isso nos programas dela. E até mesmo fez o público reagir, se voltar contra o Michael Jackson. Tem vídeos aqui no canal, tem muitas coisas aqui no canal que mostram o quanto a Oprah foi, desculpa a expressão, mas foi mesmo suja mesmo, ridícula, baixa, com relação a isso. E isso fez com que o Michael, né, conforme sabemos, o documentário levou o Michael ao julgamento. O Michael foi inocentado. Agora lembrem-se, em 2006, o julgamento foi em 2005. Em 2006, o Michael recebeu em Londres um prêmio de diamante, acho que era exatamente por 25 anos do Thriller. E quem entregou esse prêmio é a Beyoncé. E tem aqui no fim dos vídeos, aqui no canal, a Beyoncé. Eu acho uma cerimônia muito linda. E então, no dia seguinte, as revistas, os tabloides, as televisões disseram que aquilo foi uma vergonha, Michael Jackson foi muito mal recebido, foi vaiado, disseram uma série de coisas. Nas revistas publicaram assim, mas a verdade é que quem esteve lá disse que as pessoas mal até conseguiam respirar, porque aquilo estava super lotado, parecia que ia arrebentar de tanta gente. Estava super, super, super lotado. Então, sempre que acontecesse uma coisa grandiosa na vida do Michael Jackson, a mídia fazia o contrário.
percebem a trajetória do contra. Eles sentenciaram Michael Jackson a passar pela história como alguém que abusava dos meninos. Foi inocentado de todas as acusações. E esses jovens passaram por psicólogos, passaram por uma série de equipas, de pessoas especializadas. Estamos a falar dos Estados Unidos, que é o país que é mais respeitado no mundo a investigar e a tratar de casos de crime. E não encontraram nenhuma agulha de que Michael Jackson seja criminoso. Agora, 10 anos após a morte dele, o FBI investigou Michael Jackson mesmo depois da morte. 10 anos depois, o FBI soltou documentos oficiais e quem quiser ver, está na internet, uma série de coisas de que Michael Jackson, e não encontraram nenhuma agulha de evidência de que ele tenha sido criminoso. E sai o documentário Living Neverland em 2019. Sempre que está a acontecer algo grandioso no nome Michael Jackson, acontece uma coisa muito negativa para derrubar o nome do Michael Jackson. 2019, 10 anos após a morte de Michael Jackson, esse assunto de pedofilia volta à tona, se bem que já estava a ser preparada atrás por causa de algumas pessoas que acharam que iam ficar grandes com ele, que é o caso do Robson, o Wade Robson, e não conseguiram, então começaram a fazer chantagem. O que não falta aqui no YouTube é informação a respeito do comportamento desse jovem ou dessa senhora. Isso tudo tem objetivo financeiro. Mas não vamos ficar por aí, agora estamos no ano de 2025. Vai sair o grande filme do Michael Jackson. O grande filme do Michael Jackson. Quem no planeta não vai querer ver o filme do Michael Jackson? Os pais vão querer ver com os filhos. Nós, os jovens, né? Nós, os jovens, nossa faixa etária, e até para aí os 50, 60 anos, vamos querer ver com os filhos, tudo, filhos e netos e tudo, vamos querer ver o Michael Jackson, o grande artista. Agora sai outra vez a parte 2 do documentário. Vocês têm notado a trajetória? É uma conspiração. E o Michael Jackson cantou principalmente para quê? É verdade, tem aquela parte linda. Cantar para as crianças, a parte dele humanitária. Aquelas músicas icônicas que mexeram conosco, mexeram com o nosso ser. Mas também a partir dos anos, por exemplo, as últimas faixas do disco Bad, e nos últimos anos, o Michael Jackson cantou muito contra a mídia. Muito contra a mídia. E até ele deixou mensagens de como ele seria morto. Em certas músicas, que é aquela música Morfina. Aquilo diz tudo o que aconteceu no dia da morte dele. E é uma música que ele lançou, muitos anos atrás. Percebe? Então, a minha percepção desse documentário veio mais uma vez mostrar aquilo que eu sempre acreditei, que Michael Jackson não é um abusador de criança. Abusador de crianças, mulheres e jovens são eles, porque, conforme disse, a Oprah está com muitos problemas com muitas mulheres, especialmente afro-americanas. Também sabemos da grande exposição agora desses grandes poderosos da indústria, né? Então agora o P. Diddy, já tinha caído o Jeffrey Epstein, caiu o R. Kelly, com certeza o Michael sabia de tudo que eles faziam, embora tivessem tratos como artistas, mas com certeza o Michael não estava satisfeito com muitas coisas que aconteciam na indústria, especialmente a prejudicar as crianças e as famílias. Porque ele disse mesmo abertamente, tiram vantagem dos artistas. Ele disse naquela conferência de imprensa, quando ele falou da Sona, ainda chegou a falar da Mariah Carey e o Tommy Mottola, e depois também, ele também como ativista, que eu esqueci o nome desse senhor ativista, ele falou mesmo abertamente que abusavam dos artistas, dos mais jovens, tiravam vantagens. E a Oprah está na lista de pessoas que abusam de artistas e que fazem muitas coisas que tiram vantagem da vida das pessoas exatamente que para ficarem mais notáveis, se enriquecerem mais. A Oprah tem a reputação de ser uma pessoa que explora muito o emocional tanto da audiência como dos seus convidados, nos seus programas e tudo mais. E então, para mim isso tudo é uma conspiração, porque o Michael Jackson era simplesmente uma inspiração, independentemente do quão mal e julgamentos as pessoas fizessem do aspecto dele. Ele parecia uma luz para as pessoas, as crianças gostavam dele. As crianças gostavam dele, os jovens gostavam dele. É o maior nome do entretenimento. A gente vai para a parte mais distante do planeta, encontramos crianças pequenas a dançarem como Michael Jackson. Encontramos tributo do Michael Jackson em tudo quanto é canto. Encontramos influência do Michael Jackson em vários países, em várias coisas, em objetos, em muitas coisas. O Michael Jackson é um nome muito grande. Então eu acho que é uma decisão, é uma sentença unânime de um grupo de poderosos da mídia, que eu acredito que é o maior poder, que decidiram sempre mandar abaixo o nome do Michael Jackson sempre que está acontecendo, sempre que está em vista algo grandioso que envolve o nome do Michael Jackson. Mas, infelizmente, cada vez o nome do Michael Jackson fica mais forte, infelizmente, para eles. Então, essa é a minha percepção desse documentário. Eu não vou dizer para vocês não assistirem, porque eu acho que como qualquer fã, qualquer pessoa que gosta da obra do artista, tem que assistir, tem que ter a mente aberta para poder fazer um julgamento ou ter uma percepção ampla das coisas. Mas Michael Jackson tem factos. A mídia tem palavras, tem acusações, tem montagens, tem uma série de coisas.
Nunca foi achado criminoso. Ele até mesmo ficou nu para ser examinado, os órgãos genitais, e nada respondeu com as acusações que sempre lhe fizeram. Nunca encontraram nenhuma prova contra o Michael Jackson. Nenhuma. Pelo contrário, o Michael Jackson encontrou provas, teve provas de várias pessoas que foram pagas, várias pessoas que fizeram muitas coisas e as pessoas pagaram as consequências do que fizeram. A mãe do primeiro menino, a mãe do Jordan, foi ao tribunal dizer que Michael Jackson nunca tinha feito nada de mal com o filho dela. O pai do menino suicidou-se depois da morte do Michael Jackson. Na segunda acusação, a senhora que induziu o filho a acusar o Michael Jackson foi presa, porque ela já andava a extorquir e a roubar, e também a roubar e a fazer coisas muito negativas com outras celebridades, antes do Michael Jackson. Porque o Michael Jackson só ficou muito envolvido no caso do filho dela, porque o filho dela só tinha uma semana de vida, estava mesmo a morrer. E o Michael queria ajudar, não é? E infelizmente tramaram-lhe. Ele deu mesmo a vida pelos seus fãs, ou pelo seu fã. Não sei se ele tem consciência disso, o Gavin Arvido. Mas é isso. Na minha opinião, para mim, isso é uma guerra da mídia com relação ao Michael Jackson durante a vida e agora ao grande nome dele. O maior nome do entretenimento é o Michael Jackson. Por mais que surjam artistas, uma série de coisas espantosas no mundo, ainda é o maior nome no entretenimento. Ainda é a pessoa mais famosa do planeta. E isso é uma guerra. Por quê? Porque simplesmente tais pessoas que guerreiam com ele não entendem de onde vem a luz dele. O Michael Jackson era cristão, acreditava em Deus. E ele até disse isso mesmo na ópera. Disse que era cristão, acreditava em Deus, acreditava em Jesus. E ele imitava Jesus Cristo em fazer boas ações, especialmente para as crianças. E a mídia, como é satânica, está na escuridão, que esse mundo aí de Hollywood que nós já sabemos que é podre, nunca iria entender o Michael Jackson. Nunca. Nunca iria entender. Acredito que qualquer um deles, todos nós vamos morrer. No dia da morte não terá o impacto que o Michael Jackson teve, porque o Michael Jackson parecia uma pessoa que o mundo não ligava, o mundo não tinha, mas até hoje deixou marcas profundas no coração dos seus fãs, dos seus admiradores, que eu tenho a certeza que ele sabia que o amavam de verdade, né? Embora ele estivesse no meio de pessoas, da maioria das pessoas serem horríveis, né? Só pensarem em dinheiro, só quererem dinheiro. E isso é muito triste. Então essa é a minha opinião com relação a esse documentário. É mais um lixo, né? Mas vale a pena ver, que é pra gente ficar bem dentro das mentiras que eles estão a contar. E assim poder, então, sempre respeitar, embelezar todo o entretenimento que o Michael Jackson deixou para os seus fãs e para a humanidade. Não se esqueça de subscrever, ativar o sininho e compartilhar este vídeo. Tchau!